Queremos Ser Fantásticos e hoje, daqui a pouquinho, eu vou chamar uma convidada muito especial, a Flora, e o assunto de hoje é um assunto que tem deixado assim muitos pais em xeque-mate. Quando os filhos falam: pai, mãe, eu quero uma mesada, eu preciso de dinheiro. E aí, como é que você faz? Dá mesada, não dá mesada? Qual o valor? É certo, não é? Então hoje a Flora vai contar pra gente um pouquinho sobre o que nós chamamos de empreendedorismo infantil. Então, esse assunto nós já podemos colocar na prática dentro dos nossos lares com crianças. Então, a Flora já entrou aqui, então a gente não gosta de perder tempo, a gente já chama a pessoa, já começa a conversar com ela, porque o tempo aqui é curto e é sempre tanta coisa. A Flora, não é? E vamos lá, a gente estava fazendo uns testes uns minutinhos antes. Oi, tudo bem, Flora? Oi, oi, Boa noite para tudo você. bem? Boa Tudo noite. jóia, melhor ainda, né? Melhor agora que você está aqui online com a gente. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição. A gente vai entender daqui a pouquinho, vocês vão ver que a Flora é uma mãe super ocupada, porque ela tem vários projetos. Então a gente vai chegar lá, mas, amiga, muito obrigada por ter recebido esse nosso convite assim com tanto carinho. Seja bem-vinda aqui à nossa série Queremos Ser Fantásticos. Então, nós estamos aí com a família Obrigada, da muito Flora, obrigada, Valéria. que é uma família fantástica, é uma família muito fantástica, vocês vão Ah, ver. Deus seja louvado, né? Amém, amém. Flora, olha, já vou aqui começar, porque o tempo aqui, né, a gente fica com o tempo, eu fico só de olho aqui no tempo, bem preocupada. Mas já vou Sempre os começar alarmes aqui da com a Valéria, primeira. né? Oi? Eu não entendi. O que você falou? Desculpa. É sempre os alarmes da Valéria, né? Os alarmes, tô Sim, sempre ó. cronometrada, né? Pra quem não sabe, eu fico com um timer aqui, olha. E aí dá aquele alarmezinho, a gente até assusta às vezes, né, Flora? Bom, vamos lá então. O tema de hoje é sobre empreendedorismo infantil. E a Flora vai contar um pouquinho da experiência dela, mas eu queria, Flora, que você se apresentasse, onde você mora, não é? Quantos filhos você tem, qual a idade, bom, qual Certo. lugar que você está no Brasil, lugar assim muito bonito. Enfim, conta aí pra gente. Então tá bom. Primeiramente, boa noite, obrigada, né, mais uma vez pelo convite. Não sou muito de falar ao vivo, né? Apesar de estar um pouquinho na rede social. Mais um convite especial da Valéria, uma querida, né? Que me ajudou bastante também em todo esse processo. Não poderia dizer não, né? Então, eu sou Flora Andrade. Eu moro em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Sou esposa do Wellington e tenho um filho de 9 anos chamado Benício. Moramos aqui no Rio Grande do Sul. Aqui é chamado Coração do Rio Grande, porque a cidade está bem no meio do Rio Grande do Sul, chamado Coração do Rio Grande. Gente, o Rio Grande do Sul é muito bonito, as pessoas lá são super queridas. E olha, eu vou dizer para vocês, desde o primeiro dia que eu conversei com a Flora, eu já fiquei apaixonada por ela. O jeito dela falar, sabe? A forma dela se colocar e a história que ela foi me contando na nossa primeira conversa. Eu lembro assim muito bem. E realmente o nosso relacionamento, até profissional, não é, Flora? Foi ficando mais forte e o pessoal que está aqui vai entender por quê. E queria, então, quem está entrando aí, sejam bem-vindos. A gente vai entender por que o nosso relacionamento foi ficando mais forte profissionalmente. Porque vocês vão ver o que a Flora faz, quem ela atende, e aí ela acaba entrando aí na nossa rede de apoio também por conta do programa. Mas a gente chega lá, vamos uma coisa de cada vez. Vou te fazer a primeira pergunta, Flora. Então é uma conversa aqui sempre muito descontraída que a gente faz com as famílias
que já participaram do programa. Então, nós temos um programa chamado Reforma em Família, são 12 semanas muito práticas de rotina, de culto familiar, a organização de regras, valores e consequências dentro do lar, estilo de vida, enfim, um montão de coisa boa. E a Flora, a família dela, já participou com a gente. Então, Flora, primeira pergunta aqui, né, que eu tenho para você. Quando você participou do programa Reforma em Família, o que para você ficou de mais importante? Cortou para mim o final ali da pergunta. Tu podia repetir, por favor? Claro, Quando claro, eu com conheci o certeza. programa? Quando você conheceu o programa, quando você participou do programa Reforma em Família, o que ficou de mais importante? Ah, certo, né? Então, quando desde a nossa primeira conversa, né, a Valéria já detectou ali uma certa ansiedade, né, da minha parte de tentar fazer o certo, né? E o que o programa trouxe para mim foi simplificar esse processo. Então, eu acho que nós, mães, temos muita teoria e acabamos dificultando a prática. Isso gera uma ansiedade muito grande. Ainda mais algumas mães, assim, né, que são meio perfeccionistas, que não é o meu caso, né? Não, não, não. A gente tem uma certa ansiedade, né? Então, eu acho que o programa ele traz essa simplicidade, essa leveza para nossa rotina. Isso foi muito marcante para mim, me ajudou bastante mesmo. Ok, obrigada, Flora. Então, assim, eu lembro quando logo que a gente começou a conversar, e a Flora não era diferente de muitas mães que estão aqui assistindo a gente, e muitas mães que vão nos assistir, muitas famílias, que cobra demais, né, Flora? Essa cobrança, assim, olha, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar da família, tenho que estudar, quero também fazer um montão de coisas. Então, essa cobrança é realmente muito forte. E a gente estava aí nesse momento. Deixa eu ver, estou percebendo aqui, Flora, você está com a gente ou sua conexão caiu? Ok, a conexão da Flora caiu, eu vou chamar ela novamente, daqui a pouquinho, tá bom? Deixa ela entrar de novo. Então, pessoal que está aqui com a gente, sejam bem-vindos. Olha, tem bastante gente que já participou do programa, que está participando também. Quero falar um oizinho para vocês. E, gente, uma coisa importante também é vocês pensarem o seguinte, que todo esse conteúdo, todas essas lives ficam gravadas aqui no meu IGTV, tá bom? Do Instagram e também lá no nosso canal do YouTube. Deixa eu ver aqui, Flora entrou de novo. Ainda não. Ah, aí, acho que vou chamar ela por aqui também. Realmente, ela falou assim, Valéria, vamos ficar em oração, porque a conexão dela não é muito boa. Ela mora, pelo que eu entendo, num sítio, numa fazenda. Deixa eu ver se consigo chamá-la. Você já está aqui de novo, Flora? Que estranho, não estou te visualizando. Ok. Ok, agora vai. Pronto. Tá aqui de novo.
Entrou. Vamos ver se Opa, eu voltei. que bom. Voltei. Falei pro pessoal, né, que a gente tem que estar em oração, né, Flora? Oração vai estar dando tudo certo. Ok. Vai sim, vamos prosseguir. Desculpa aí. Imagina, não, tá, não está ao seu alcance, coisas assim. A gente tem que pensar que ao vivo é assim mesmo, né? Bom, então, como a gente estava falando, você tinha toda essa cobrança também, que não é diferente de muitas mães, né, Flora? Que se cobram, um montão de coisa para fazer. Hoje eu estava com um grupo de mães e elas têm um grupo muito lindo chamado Mães Intercessoras. E realmente as mães se cobram bastante. Os pais também, mas as mães, elas ficam em casa, não é? Fica mais na linha de frente. Então, é mais sofrido. E assim, nesse movimento, Flora, que você estava quando a gente se conheceu, eu lembro que uma coisa muito forte que você começou a fazer, porque é uma das primeiras na primeira semana a gente pega muito forte na parte espiritual. Então, são 12 semanas. E a primeira é a parte espiritual, que é a base. Eu falo que é o segredão, né? E aí eu lembro que você começou a fazer alguma coisa diferente, que foi como sabe, um movimento assim que começou a te empurrar para cima, não é para frente. Conta pra gente como é que foi essa história. Que é uma história, né? É uma história, na verdade, né? Dentro do programa, então, a gente foi desafiado, né? Na verdade, a iniciar uma jornada, né? A jornada espiritual, chamada Jornada de Jabes. E realmente a Valéria sempre me incentivou muito, né? Nessa possibilidade de ajudar outras pessoas, mas eu realmente achava que eu não tinha isso como uma missão, né? Então eu comecei a orar assim com fé, fazer a jornada, né, de Jabes, buscando então sair do casulo, né? Buscando a fazer algo mais, porque realmente Deus sempre cuidou de mim, me abençoou, abençoou a minha família, mas né, eu tinha aquela ansiedade por fazer tudo certo, que é algo que a gente aprende com o tempo que não é assim, né, como a gente pensa. E aí dentro desse processo, então a gente iniciei a jornada, né? Iniciei assim que ela foi lançada ali na mentoria, eu já iniciei a jornada com muita fé e oração, realmente, que é para o Senhor alargar as nossas fronteiras, os nossos territórios, né? E realmente Deus foi mostrando o seu plano para minha vida, né? Nessa jornada. Bom, Flora, explica para o povo aí o que que é essa oração de Jabes, né? Já vamos passar tudo aqui para o pessoal que está com a gente. Já vamos, né? Então, essa jornada, né, ela tem uma meditação diária, ela dura 30 dias, né, Valéria? São 30 dias, né? Ou 40? 31 dias, 31 dias. 31 dias. E aí você estuda a história de Jabes, que é um personagem bíblico que orou para que Deus alargasse as suas fronteiras, né? Então, aumentasse os seus territórios, ele queria atuar mais. E a gente começa ali a trabalhar várias questões do quanto a gente está limitado, né? A gente às vezes pensa que a nossa esfera de ação é realmente só o nosso lar, mas Deus quer que o nosso lar se transborde, né? Realmente, assim como chamou Abraão, chama a nossa família para ser um exemplo. E daí eu fui fazendo essa jornada, e durante essa jornada foram acontecendo várias coisas que eu realmente jamais imaginei. Então eu vejo o agir de Deus claramente na minha vida, assim, não tem outra palavra, né? Somente o Senhor. Amém. Ai, que especial. Olha, a Geise aqui, Geise, um beijo para você. A Geise está fazendo o curso com a gente, né? Fazendo o programa, e ela está falando verdade. Eu terminei a jornada. É Então, uma um bênção. beijo aí, Geise, amém. E, gente, essa jornada, ela vem, como a Flora acabou de explicar, de uma oração, que está lá em 1 Crônicas 4, 9 e 10. E, ó, tá aqui o pessoal falando, fazer a jornada de Jabes é uma bênção, é mesmo, é algo assim Horror. maravilhoso. Para quem está aqui assistindo a gente, e quem vai nos assistir também depois, se você não sabe onde encontrar essa jornada, vem aqui no meu Instagram, tá bom? E você vai poder ouvir, porque tem lá
não é? Nos destaques, a gente colocou Jornada de Jabes. Está toda a jornada lá. Ou, se você quiser, você pode pedir para a gente também. Manda um direct e a gente manda. Ou, se você quiser, melhor ainda, participa do programa, né, Flora? E aí você vai Eu acho ser que é melhor. melhor, né? Você vai ser inundado, assim, inundado de coisas boas, porque a Flora tem muita história, gente. Ela tá aqui, a Flora, eu falo que ela é muito humilde, sabe? Porque ela vai, tá, fala, tá, mas ela tem muita coisa. Eu tô tentando aqui, ó, vou chegar lá, para vocês verem onde essa jornada de Jabes foi parar na vida da Flora. Porque essa oração realmente fala, Senhor, me abençoa, não é? Senhor, alarga as minhas fronteiras, que seja comigo a tua mão, que o Senhor me preserves do mal, me livre da aflição. É linda, uma oração muito simples, parece muito simples, está no meio, né, de uma Poderosa. genealogia, né, Flora? É. Mas, na Mas é verdade, ela é poderosa, né? poderosa. Poderosa. Isso, e perigosa também. Porque se você pede, Deus vai te dar, conforme a vontade dele. Flora, conta pra gente agora. Você começou, não é, essa jornada de Jabes, você estava fazendo parte do programa, como você acabou de falar, muitas coisas que você não imaginava começaram a acontecer na sua vida, e a gente percebe isso refletindo na vida das crianças também, refletindo na vida do cônjuge, refletindo na vida das pessoas ao nosso redor. E hoje o tema é empreendedorismo infantil. Então, é aquela historinha da mesada. Gente, Isso. dou mesada, faço no qual que é o valor, né? Então todos esses pontos de interrogação ficam na nossa mente. Eu lembro que você na época me questionou sobre isso e a gente começou a conversar. E agora você tem uma história para contar para gente com o Benício, né? Benício é lindo, gente. Pensa no menino lindo. Você concorda, né, Flora? Conta pra gente, como é que é essa história? Então, né, conversei muito com a Valéria a respeito disso, tinha bastante dúvidas, porque a gente teve por um período, a gente deu mesada, né? Na verdade, o pai dava um valor, dava R$ 10 por semana para ele, enquanto estava realizando um trabalho, assim, que não era a nossa a atividade principal dele, né? Era uma atividade extra, então o pai resolveu. Só que aí, quando Então, a assim, atividade só para o pessoal. Então, o seu esposo trabalhava num projeto específico e ele dava uma semanada, né? Dava R$ 10 para o Benício toda semana. sim, toda Uhum. semana, né? E aí esse trabalho cessou, na verdade, no início da pandemia, esse trabalho cessou, e aí não teve mais essa semanada. E aí que veio essa como uma cobrança, né? Porque ele se sentiu lesado também, o Benício, né? Porque ele não tinha mais a semanada. Isso começou a me preocupar, né? Eu pensei realmente, né? Eu nunca tive mesada, né? Nunca tive, Qual a né? idade do Benício, Flávia? Nem sabia o que era isso, né? E aí, nesse contexto, Desculpa, eu Flávia, qual foi a idade do Benício na época? Foi o que? O ano passado, né? Foi o ano passado, isso foi antes da pandemia, ele ainda tinha 8 anos, né? 8 anos. Então ele 8 anos. E aí eu fiquei preocupada. E aí eu acho que nós já tínhamos encerrado ali a nossa a mentoria, ali o programa, mas eu segui, né, em contato e a gente conversou a respeito disso, né? Então eu não queria somente que ele soubesse administrar o dinheiro, mas que ele entendesse o valor do dinheiro. Porque ele poderia administrar. Quando você dá uma mesada, a criança aprende a administrar. E foi bom o período da mesada, quando ele era pequenininho. Ele chegou a comprar um brinquedinho, assim, um brinquedinho de R$ 15, mas que ainda hoje ele olha para o brinquedinho e diz: eu joguei R$ 15 fora, sabe? Mas eu acho importante essa educação financeira, né? E a Uhum. gente, muitos de nós não tivemos, né? Muitos aprendemos a duras penas a administrar o nosso dinheiro, né? Então, aí nesse contexto que eu conversei contigo, né, e a gente fui conversando, foi estudando, fui orando, entendendo que realmente o mais importante que ele precisava mesmo, até pelo perfil dele e pela capacidade que ele tem, assim, era ele entender não só de administração financeira, mas
de o valor do dinheiro, né? O valor realmente do dinheiro, né? Uhum. De como conseguir esse dinheiro também, né, Flora? Olha, gente, a Flora está Exatamente. contando uma coisa aqui bem importante. Então, o empreendedorismo infantil, na verdade, essa questão da educação financeira, ela pode ser desenvolvida mesmo com crianças pequenas, mesmo com crianças menores do que a idade do Benício, a faixa etária do Benício de 8 anos de idade. E aí, ela contou aqui que isso é importante para a criança fazer o quê? Para a criança saber administrar, não é, Flora? Porque, como você falou, o Benício, ele fez uma escolha. Então, ele juntou lá os R$ 15 dele e comprou um brinquedinho, né? Isso é bem importante. Tem várias famílias que conversam com a gente sobre essa questão que muitas vezes é um ponto de interrogação assim na família e falam, puxa, será que eu faço? Será que eu dou? Será que eu não dou? Como que funciona? Mas todas as famílias percebem que existe um benefício muito grande quando a criança ela tem a capacidade, não é? Ela tem a oportunidade de saber escolher em relação às questões financeiras, com a ajuda dos pais. Mas, olha só, a mesada, ela muitas vezes, ela dá um checkmate nos pais, né, Flória? E aí, foi nessa fase que vocês ficaram, porque o Benício ficou chateado, porque parou de receber a semanada dele, né? Porque o pai encerrou lá o projeto e parou de entregar a semanada. E aí foi quando Sim. vocês ficaram, e agora, o que que a gente faz? Mas aí vem a segunda parte, que eu queria que você contasse, e já vamos fazer um merchan total aqui, hein? Um merchan Vamos, vamos. total do Benício, tá bom? O que aconteceu depois? O que vocês começaram a desenvolver junto com o Benício? Então, daí assim, o Benício começou a namorar um brinquedo, né? Ele gosta muito de blocos, de montar, ama, né? Ele começou a namorar um brinquedo e esse brinquedo realmente muito caro, né? Fora de cogitação, um brinquedo de mais de R$ 500. E na época ele tinha começado a estudar violino e, né? E eu entendi assim, olha, esse é o momento dele entender que as coisas requerem muito esforço, né? Então ele queria muito esse brinquedo e a gente falou, não, tudo bem, você vai trabalhar e vai comprar o seu brinquedo. E aí começou a pensar em várias coisas que eu poderia fazer que ele trabalhasse, né, um projeto de empreendedorismo, mas que não fosse assim cansativo para mim, né? Porque eu pensei em fazer biscoitos, fazer pães, mas tudo isso demandaria a minha mão de obra. E não ia dar muito certo, né? E aí ele toca violino e toca teclado, e um dia ele pensou, e se eu for pra praça tocar? Eu falei, pode ser também. Sim, ele queria uma alternativa, né? Era o que ele sabe fazer, né? E daí surgiu a ideia, então, das camisetas, né? Eu tive a ideia de fazer algumas camisetas, eu comecei a pesquisar sobre camisetas infantis com temáticas mais religiosas, gospel, como a gente fala, né? Comumente fala. E eu vi que elas não eram, assim, tão específicas para o nosso público, né? E aí teve a ideia de fazer a camiseta. Até trouxe a camiseta aqui, né? A Nossa, camisetinha. gente, que linda! Qual que é a frase? Que aqui pra gente tá parecendo ao contrário, né? Eu imagino, né? Fica espelhado. Mas aqui, essa camiseta, então, essa arte linda, né? Que foi feita pela minha best friend Juliana, lá do Verdadeira Educação, né? Então, Aí, Ju, ela comprou a ideia. Aham, foi a Ju que fez, beijo, né? Ju. E aí é um trecho de um corinho bem conhecido, né, das crianças, né? Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso. E aí a gente começou a comercializar essas camisetinhas aqui. Então, sob demanda, e não tem necessidade de estoque, né? Na verdade, eu faço o pedido lá para a empresa entrega para o cliente. Ele tem um lucro menor, mas, assim, para mim tem um trabalho menor também. E aí foi dessa forma que ele conseguiu juntar o dinheiro para conseguir finalmente comprar o seu caminhão, que hoje eu te mandei a foto, né? Do caminhão montado lá, que é esse brinquedo de blocos, né? Lindo, lindo.
Mas fala pra gente, o Benício com 8 anos, agora ele tá com o quê? Com 9 anos? Já 9. fez Uhum. aniversário? Já. O Benício com nove É, ele é anos de juntou abril. R$ 500? Gente, Sim, que na top. verdade, ele no aniversário dele, ele ganhou um dinheiro de alguém, então nessa venda, né, ele complementou a maior parte de tudo foi, né, ele tinha algum dinheirinho guardado ali, mas ele, né, claro, é um trabalho que eu tô junto com ele, porque fazer pedido, né, é muita responsabilidade ali, mas ele conseguiu entender, então cada venda concretizada, era uma vitória e ele ia contando, né, qual era o lucro dele na camiseta, quanto que faltava para ganhar aquele dinheiro total, então com objetivo, com foco, né? E Uhum. também, claro, separação de dízimo, né, fidelidade a Deus, que é o mais importante de tudo, né? Gente, olha só o que que a Flora está contando aqui para nós. Está nos inspirando como uma família fantástica, né? É o tema aqui da nossa série. E o Benício, com 9 anos, já envolvido em temáticas de empreendedorismo, foco, organização, planejamento, não é? Lucro, economia. Gente, que lindo! E mais do que isso, não é, Flora? Como você colocou, a fidelidade a Deus. Então, como uma família cristã, vocês acreditam que Deus é o dono de todas as coisas, Deus é o dono da prata e do ouro, e tudo vem dele, não é? Nós somos apenas mordomos, e o Benício é um mordomo de Jesus, e ele separa o dízimo, separa a oferta, e aí ele juntou com um outro dinheirinho que ele tinha lá tal, e conseguiu, gente, comprar o caminhão que ele queria. O caminhão bem caro, R$ 500, né? Nesse caminhão, mas é o objetivo dele. Olha que coisa maravilhosa. Então, a Flora está aqui para mostrar para todas as famílias que estão assistindo a gente, que vamos assistir também, que é possível você trabalhar a educação financeira dentro do seu lar, mesmo com crianças pequenas, e conforme a idade deles, você ir colocando o empreendedorismo infantil. Olha que, o que eu mais amei, eu não sabia disso, hein, Flora? É o que você falou dele tocar na praça. Então, você lembrou, não é? Ó, pensa aí, filho. E aí ele queria tocar na praça, ele toca o quê? Violino Sim. e teclado? Ele tem o teclado e ele tem o violino, né? Então ele queria ir para praça. É o que ele sabe fazer, né? Isso que eu achei o máximo, essa sua frase. É o que ele sabe fazer. Gente, olha que especial. Então, o que nós sabemos fazer? Quais são os nossos dons? Quais são, as nossas habilidades? E nós podemos usar essas habilidades dentro de um empreendedorismo e até mesmo o que nós gostamos. Então, quantas famílias que participam também do programa, que me contam histórias assim maravilhosas. Tem famílias que eu tô assim, olha, quando terminar o programa, a sua live já está marcada, né? Porque são histórias lindas como essa que a Flora está contando para a gente. Mas, lembram do que nós falamos, gente, sobre a fidelidade a Deus? Deus é o dono da prata e do ouro. E Ele dá presentes para todos nós. Flora, conta pra gente o que, que aconteceu com esse caminhão. Que eu te contei hoje no Whats de tarde Sim, sim, do caminhão. Ah, sim. sim, isso sim é algo até inimaginável, né? Era um sonho dele. Ele namorou esse brinquedo por mais de um ano, gente. Não foi assim de uma hora para outra, porque a gente disse para ele assim, ó, se no mês que vem você ainda quiser muito isso, é porque você quer, sabe? Então, não é porque criança, né? Nós somos, né? Criança é impulsiva, olha um brinquedo, quer. Dali a 2 semanas, esqueceu. Mas ele foi Uhum. cultivando, ele ia na loja de brinquedo e toda vez ele olhava aquela caixa, ele agarrava aquela caixa. E uma coisa muito bonitinha, né? E aí o que aconteceu? Ele veio o brinquedo, ele começou loucamente querer montar o brinquedo, porque ele fica por horas montando, né? Sem se cansar. E aí lá numa parte do projeto ele viu que tinha duas peças quebradas.
E ele ficou muito triste, né? Com as peças estavam com defeito de fábrica mesmo, sabe? Uhum. E eu não sei, tá dando que o meu Instagram tem 10 minutos, eu acho que é uma configuração do meu celular. Daí, se eu cair, eu entro rapidinho, tá? Tá Não bom. sei o que vai acontecer. Por aqui tá tudo Aí o bem, que tá tudo é que tranquilo. eu coloco limites nos aplicativos e acabei esquecendo de tirar. Bom, enfim, voltando para o caminhão, tinha essas duas pecinhas com defeito e ele falou com o pai. Aí ele deu um jeito com outras pecinhas que ele tinha, conseguiu montar. E o pai, então, né, o meu esposo pegou e mandou um e-mail para o SAC falando das pecinhas. Responderam, né, prontamente, dizendo que aquele brinquedo estava fora de linha, que não tinha mais reposição daquele brinquedo. Mas que iriam mandar outro caminhão para ele. Então, ele ficou com 2 caminhões. Então, veio outra caixa gigante, porque é um brinquedo de 2.393 peças. E aí, ele está com outro brinquedo que a gente decidiu, então, vender esse outro para dar continuidade no projeto das camisetas e poder desenvolver outras estampas e ele continuar, então, com esse projeto que era meio assim, só para comprar o brinquedo, mas agora, né? Não, gente, essa família, eu não falei para vocês que essa família é demais. A Flora aqui, sabe, tinha que estar aqui nessa parte de empreendedorismo infantil. Por quê? Porque na nossa mente, assim, eu vou dizer a verdade, eu não sou muito empreendedora, tá, Flora? O Paulo é empreendedor. Quem conhece a gente sabe, né? O nosso esquema, é o Pink e o cérebro, né? Então, o Pink, tá? O cérebro é o que põe as coisas. E o Paulo sempre foi empreendedor, desde pequeno. Ele veio fazer pipa para vender, ele tem várias histórias também. Mas na minha cabeça, que não sou muito empreendedora, nossa, agora eu vou ficar com 2 para brincar, 2 caminhões. Não, a gente vai vender um para a gente conseguir dinheiro, para a gente investir mais nas camisetas. Ó, pensa, gente, que coisa fantástica, fantástica. E como, não é, Flora? Deus, ele abençoou o Benício. E Amém. porque uma coisa ruim acabou virando boa, né? Porque ele ficou muito chateado, mas ele consegue ver hoje com esses olhos assim empreendedores. Então, ele é assim muito positivo, né? E aí ele na hora ficou chateado, deu um jeito, porque ele não podia parar o projeto por causa de apenas 2 pecinhas danificadas, né? Ele sabe Adaptou. todas as pecinhas que tem, ele desmanchou um outro projetinho lá e conseguiu se, né? Mas quando veio essa ideia aí de outro caminhão, ele ficou entusiasmado, né? Ele ficou assim, êxtase, né? E a primeira ideia foi, claro, ficar com todos os brinquedos, né? Tipo, eu vou ficar com 2, né? Daí a gente foi conversando, não impondo, né? Mas pensando o que ele poderia fazer se ele vendesse esse caminhão, né? Aí, então, ele mesmo foi pensando, eu posso vender mais camisetas e ter mais dinheiro, ele disse, né? E eu não vejo isso de uma forma negativa, né, Valéria? Com Você está certeza. ensinando seu filho a ser ambicioso, né? Mas é uma ambição positiva, porque tem que ter, né? É Sem uma coisa dúvida. boa. Uhum. Sem dúvida, porque ele é empreendedor, não é, Flora? Então, essa visão é uma ambição, mas não no sentido pejorativo, no sentido negativo, Sim. mas assim, de que eu quero conseguir mais, para quê? Para aplicar mais lá nas camisetas, não é? Para vender mais. Então, assim, e isso é fantástico mesmo para as famílias que estão assistindo a gente, porque uma frase que a Flora falou bem importante: o que você sabe fazer. Então, perguntar para os seus filhos: o que você gosta de fazer, filho? Filha, o que você sabe fazer? Qual é a sua maior habilidade? Vamos aproveitar essa habilidade e tentar montar um projeto aqui em casa. Para quê? Para você perceber. Então, a Flora falou isso também. O esforço, não é? A criança, o Benício se esforçou e até hoje se esforça para conseguir os objetivos dele. Muitas vezes, os pais, não sei se Flora, depois eu quero que você comente um pouquinho sobre isso. Os pais,
eles não querem que os filhos passem pelos mesmos percalços financeiros que eles passaram na infância. Mas, de uma certa forma, a família às vezes vai para um outro lado, de dar tudo. Não é? Então, eu queria que você comentasse isso um pouco aqui para as famílias também. Então, né, só antes de entrar nesse assunto, eu queria comentar que ele se sentiu muito feliz porque um dia nós estávamos numa pracinha e várias crianças leram a camiseta dele. E ele disse, mãe, eu estava falando do amor de Deus para as pessoas. Então, ele entendeu isso, né, que ele ganhou o dinheiro, mas ele se sente assim que ele está pregando a palavra ao momento que ele sai com a camisetinha dele, que fala que Deus é grande, forte e poderoso, né? Então, é assim uma bênção, realmente uma bênção. E quanto a isso que você falou, Valéria, realmente eu li um livro do Samitiba, ele tem vários livros na área de educação, né? E ele fala sobre quanto que os pais, né, eles foram criados comendo assim, ele fala, né, em vez de comer a coxa do frango, eles comiam a pontinha da asa, porque naquela época os pais, né, tinham o direito à melhor parte. Daí eles se tornaram pais e pensam, não, mas eu não vou fazer como meu pai fazia. Aí eles dão a coxa do frango para os filhos e seguem comendo a pontinha da asa, né? E isso aí, infelizmente, estraga as crianças, né? Realmente estraga. Evitar que elas sofram, assim, as coisas normais da vida. É claro que você não vai expor seu filho a situações difíceis, mas ele vai ter que passar. Isso faz parte do crescimento dele. E se nós podarmos isso, nós vamos... Eu conheço gente que tem mais de 30 anos e está na casa do pai e da mãe ainda. Uhum. Sabe? Eu não quero isso para o meu filho. Com 30 anos eu quero, né? Se Jesus não voltar até lá, eu quero que ele esteja bem feliz na vida dele, na casa dele, com a família dele, né? Por quê? Uhum. Porque super proteger os seus filhos, né? Tem pai que diz assim, meu filho não vai sair de casa para ganhar um salário mínimo, não. Gente, a gente sai de casa para ganhar R$ 20, para ganhar R$ 30, para ganhar o que for. Que seja, não é fora. Dignamente, né? Por que não? Com Quando, certeza. E as famílias quando vão eu para o era outro criança, lado. Valéria, quando eu era criança, meu pai era caminhoneiro, né? E ele viajava para Santa Catarina, e onde tradicionalmente tem malharias boas, né? Então, ali a região de Blumenau, Santa Catarina, tem malharias boas. Então, ele comprava muitas camisetas e fazia a gente vender. E eu lembro que era assim, ele era bem explorador, meu paizinho, né? Mas ensinou a gente a trabalhar. A gente vendia tipo 10, 15, 20 camisetas para ganhar uma camiseta, né? Mas trabalhava, né? E tudo, meu pai, assim, tinha que se virar, né? Porque tinha um salário pouco, a família grande e tudo, mas ele ensinou a gente a trabalhar também dessa forma, sabe? Então, eu vejo como foi importante essas lições. Se ele, não quero que minhas filhas sofram. Como a gente morava na fronteira, né, com a Argentina, né, eu sou natural de Uruguaiana, uma cidade que fica na fronteira com a Argentina. E na época ele comprava batata, que era mais barato na Argentina, e a minha irmã mais velha vendia batata. E pensa, não vou expor minha filha a vender batata, né? Que humilhante, né? Imagina se ele tivesse nos podado, não nos dado essa oportunidade. Sei lá onde é que nós estaríamos agora. Uhum. Com certeza hoje você não. Então agora a gente está entendendo, hein, gente? Estamos entendendo, não é de onde vem essas ideias empreendedoras assim da família, mas é pura verdade, não é? A gente às vezes quer poupar, não Flora? Não, eu não quero que o meu filho sofra o que eu sofri. Mas não no sentido, claro, que você falou de vou expor meu filho, minha filha num sofrimento, numa coisa, não é? Não, mas expor sim eles em situações de aprendizagem, tá certo? Em situações que eles possam crescer para não sofrer, não é, Flora? Crescer para não sofrer. Claro. Uhum. Bom, gente, então, né, tô aqui sempre de olho no tempo, porque ainda tem uma outra história. Olha, só queria fazer um comentário fora do que você colocou, bem importante para as pessoas, para as famílias aqui. Percebam, aqui a Geise falando, nossa, que bacana, viajei agora na minha infância também. Também, Geise, teve que vender alguma coisa na infância, né? Então, isso traz para nós essas memórias importantes de coisas que nós aprendemos e que nós podemos também
passar para as crianças e viver com elas. E queria só fazer um comentário bem importante. O Benício, ele vende essas camisetas, e essas camisetas, elas têm... acho que a Flora caiu aqui. Ó, voltou, voltou? Tudo bem? Consegui Tá. mudar ali o temporizador. Ok, obrigada. Então, assim, o Benício, ele vende essas camisetas, não é? Ele representa essas camisetas com uma frase de uma frase religiosa. Ou seja, o foco, gente, olha que lindo isso que a Flora está contando para gente. O foco dele é um foco empreendedor, mas com os pés na terra e os olhos no céu. Percebam isso, porque ela falou: olha, meu filho foi lá na pracinha, ele falou: mãe, né, os meus amiguinhos viram a minha frase aqui, falava de Deus. Flora, quem quiser comprar a camiseta do Benício, como é que a gente faz? Ah, então, Ah, é a gente... só mandar mensagem no direct, né? As camisetas são por demanda, eu mando a opção de tamanho, cor, tudo, aí calculo o frete, e aí, como eu disse, né, essa empresa, ela produz e entrega na casa do cliente, é uma malha muito boa e em breve a gente quer ter outras estampas, né? Mas essa estampa aqui tem várias cores, né? Então, tá Olha que espelhado, mas lindo, tá gente. Mostra aí de novo. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso. Aquela forte e música. poderoso. Uhum. Ok, então Então, só me fica mandar aí a mensagem. dica. Fica aí a dica, então, quem quiser comprar a camiseta do Benício, para ajudar o Benício nesse empreendedorismo da vida dele, que o foco não é, é um foco realmente de evangelismo, maravilhoso, tudo isso que vocês estão fazendo, Flora, fantástico, uma inspiração para todas as famílias que estão aqui com a gente e para as famílias que vão nos assistir também. Então, pode mandar um direct para você. Qual que é o seu Instagram? Fala aí para gente. Então, Pedagogia de 20. é isso, pedagogia adventista, né? Eu tenho um outro Instagram também que eu trabalho, mas esse pode ser para esse, pedagogia adventista. Tá joia. Então, pode mandar um direct lá para a Pedagogia Adventista, conversa com a Flora. Eu tenho contato também da Flora e pede a camiseta do Benício, gente. Pede essa camiseta porque tá muito linda. Durante essa semana, a gente vai estar postando um montão de outras coisas e vocês vão conhecer mais o Benício, conhecer um pouquinho mais a família da Flora e vocês vão ver como realmente é uma família inspiradora. E tem uma outra história, estou aqui, né, com o tempo, mas eu quero muito que você conte isso para as pessoas, Flora. Dentro desse processo de empreendedorismo na sua família, que começou com você, como você falou agora, com seu pai, não é? Dentro lá na sua infância, quando nós estávamos durante o programa, você fez lá a jornada de Jabes, começou toda uma reforma familiar dentro do seu lar. E como mãe, você é educadora, não é? Você é pedagoga, você também começou a empreender, não é? Você também começou a fazer alguma coisa diferente dentro da sua família, na sua profissão. Conta pra gente, Flora, o que que você está fazendo agora? Como que isso começou? Como é que foi? Como é que foi? Tá certo. Então, eu criei esse Instagram, né? O Pedagogia Adventista 2019, e para falar sobre educação e tal, sem nenhuma pretensão, né, comercial, mas para falar mesmo sobre educação, sobre a nossa cosmovisão sobre educação. E dali comecei a conhecer várias mães incríveis do Brasil inteiro, né? É, uma delas, né, que foi através dela que eu te conheci, que foi a Marili, né? A Marili do projeto Uhum. Ministério Familiarizando. E várias mães, assim, incríveis. E aí começou várias mães me procurarem no direct, tirando dúvidas sobre educação, sobre ensino domiciliar, né, que é o homeschool, sobre várias coisas. E eu comecei a auxiliar essas mães, assim, ali, através de mensagens, né, eu dava o meu WhatsApp, auxiliava e tal. E aí, durante a mentoria, durante
a jornada com você, que comecei a jornada de Jabes, então comecei a orar e algumas mães começaram a me procurar realmente para eu ajudá-las nesse processo de planejamento da educação de filhos, né? Na questão pedagógica mesmo. E eu comecei a ficar, né, assim, desconfortável com aquilo, porque eu não tinha ideia. Eu sempre pensei que a minha missão era com crianças, né? Então eu me senti uma Aham. professora, queria ajudar as crianças com as dificuldades que elas têm no processo de aprendizagem, mas Deus começou a me dar mães também, né? E aí, nesse E as processo, mães, não é, então, Flora? começaram algumas mães me pedir ajuda, né? Oi. As mães assim passando por sérios problemas em casa, porque as crianças estavam em casa agora, toda aquela confusão, né? Os pais assim muito aflitos e você, hora de empreender. E aí, e aí? Desculpa te interromper. E aí, capaz. E aí começaram essas mães, né, a pedir ajuda e, por favor, e você, quanto que você cobra essa consultoria? E eu falei assim, gente, eu não faço consultoria de nada. E daí eu falei pro meu esposo assim, olha, eu não faço consultoria de nada. Ele, faz. Você faz consultoria. E eu falei, não. Ele, o que você Ah, faz vai hoje, você fazer. vai organizar e vai. E aí eu pensei, senhor, é isso que o senhor quer mesmo de mim? Então eu vou fazer assim, né? Coloquei o senhor à prova. Ó, se o senhor quer que eu seja uma consultora de mães, se o senhor acha que essa é a minha missão, então não vale essas mães que eu já conheço vir de consultoria. Tem que ser uma mãe que eu nem sei que me segue lá. Coloquei Deus à prova assim. Orei antes de dormir. No outro dia, Valéria, no outro dia, apareceu uma mãe que eu nunca tinha trocado mensagem com ela. A mãe disse assim, Flora, qual é o valor da sua consultoria? Como você trabalha? Eu pensei, não. Eu pensei, não. A lã molhada, né? A lã seca, né? Exatamente. Só faltava trocar de novo, né? Aí eu entendi aquilo, isso é sério. Não é apenas Deus está querendo não só me dar um trabalho, né? Porque eu realmente, por opção, eu não trabalho fora, né? Fico integralmente com meu filho em casa, sou dona de casa, sou muito feliz com a minha escolha, mas Amém. Deus sabe também das necessidades, né, que a gente tem. Eu realmente estava sem dar aula, né, também, por conta de morar no sítio, então ficava muito oneroso ir para a cidade dar aula particular, e aí de repente surgiu isso. E aí foi indo, Valéria, e naquele primeiro, né, no início desse ano, então, eu atendi, assim, mais de 15 mães, né? E isso Uau, foi uau. crescendo. Valéria, eu estava atendendo uma mãe, homeschooler, que mora na Suíça. Ela ficou sabendo do meu trabalho e eu ajudei ela a fazer esse planejamento, porque lá o homeschool é permitido, só que ela tem que apresentar o planejamento para o governo, né? E aquilo foi crescendo de uma maneira que eu pensei, isso é Deus, porque Largando, né? realmente Alargando, né, Flora? foi incrível e conheci mães incríveis, né? Cada uma com uma realidade totalmente diferente. E aí eu pensei, nossa, muito bom. Estou super feliz, né? Apesar de não me sentir assim eu sou uma consultora, né? Eu amo o que eu faço e faço assim muito, né? Como eu sempre digo para as mães, a remuneração é um resultado, né? Aquilo que eu cobro por esse trabalho é um resultado, porque realmente a gente sempre dá, tu sabes, né, Valéria, tu dá muito mais do que aquilo que realmente tu possa cobrar, né? Mas aí, nesse processo todo, eu já posso contar um pouquinho além das fronteiras? Pode, com certeza. Já foi para a Suíça, mas aí teve Já uma outra fui. coisa, né? Teve uma outra coisa. Dentro dessa consultoria, então, conheci uma mãe muito querida, que é a Dori Ellis, que ela é uma panamenha que mora no Brasil. E a gente fez o processo da consultoria tranquilo. Um dia, né, Valéria, eu resolvi, ela sempre se esforçando para falar português, e eu falei para ela, olha, Doris, você pode falar espanhol comigo? Porque eu sei falar um pouquinho espanhol e eu estou enferrujada. E aí nós começamos a trocar áudios em espanhol e a Doris, né, muito querida, falou assim, nossa, o teu espanhol é muito bom. E eu, que bom e tal. E aí a Doris trouxe uma proposta da gente fazer um trabalho com as mães lá do Panamá, da igreja dela.
E eu, uau, né? Através do Zoom e tal, e a gente fez 2 encontros. Então, a gente fez 2 encontros, 2 domingos, assim, falando sobre educação. Ok, já estava assim, extasiada, né? Nossa, já tô lá com as mães Uau, do Panamá. Aí a coisa não foi parando, e eu tô falando aqui para glorificar a Deus, tá? Que fique bem claro isso, porque é só Ele, né? Lá amém. numa dessas reuniões com as mães da igreja, tinha alguém que trabalha numa das escolas adventistas lá do Panamá. E essa pessoa pediu se não podia fazer um seminário semelhante na escola do Panamá, na escola de uma das províncias lá do Panamá. Aí eu juro que eu comecei a ideia, Senhor, tá indo longe demais esse negócio. Pediu, E a nós oração é fizemos, perigosa, a oração de Jabes é perigosa. é muito. E aí foi, Valéria, fizemos então por 3 quartas-feiras um seminário na escola, né, que é uma escola que tem cerca de 280 alunos. E aí fizemos esse seminário para os pais, foi uma bênção assim, muito grande. E daí surgiu um ministério, né, junto com a Dorieles e mais a Maristela, que é uma mãe panamenha que mora no Panamá, onde nós vamos começar uma escola de mães, né, com mães panamenhas lá. Uau. E, além disso tudo, um departamental, nós chamamos de departamental, né, da área de educação, né, um responsável pelas escolas adventistas lá do Panamá, ele se interessou pelo projeto e pediu se seja possível realizar para outras escolas do Panamá. Então, Uau. assim, eu louvo a Deus, porque eu não sei como que ele me pôs lá. Olha, que especial essa história. Gente, quando eu ouvi uma parte dessa história, né? Hoje eu tô aqui ouvindo de novo essa história, mas com mais detalhes, com mais detalhes. Eu fiquei assim, Senhor, Senhor, o Senhor é muito poderoso. Deus é o dono da prata e do ouro, não é Flora. Amém. E eu gosto Amém. muito daquela ideia, naquele texto, porque Deus põe e tira reis. Ele é poderoso. Então, olha o que ele fez, o que ele está fazendo na vida da família da Flora. Ah, essa, esse testemunho tão bonito. E, A minha e amiga Rose aí. Obrigada, Rose. Ela é minha amiga, né? Por isso ela tá me elogiando. você sabe que meu travou aqui, eu não estou vendo, gente, não estou vendo aqui o pessoal comentando, os comentários, meu travou. Infelizmente. Eu não sei por que os meus Ah, comentários aqui no Instagram travam. Então, ó, deixa eu ver aqui. Você mandou um abraço aí para ela? Como ela chama? Desculpa. oi? Como a sua amiga chama? Rose? É a Rose. A Rose. Ela é uma amiga minha muito querida aqui. Seja bem-vinda, Rose. Bom, então, Rose, você sabe que a flora é preciosa, né? Olha, tanta história, gente, quando as pessoas começam a colocar em prática a oração. Porque a oração, ela muda tudo. No meu caderno de oração, eu tenho lá um marca-página e está escrito assim: a oração muda tudo. Então, o poder da oração dentro do empreendedorismo, ele é a base de tudo. Porque a gente não pode ser empreendedor sem ter como um foco, como um objetivo, o negócio aqui na Terra, né? Mas os olhos lá no céu e os pés aqui na terra. Como a Flora está contando todas essas histórias do Benício, dela, do esposo, de como eles são uma família empreendedora, até mesmo o passado, a infância dela, enfim. E hoje, olha só, a Flora, que aí é a perguntinha, né, Flora, que você fez pro Benício, filho, o que que você faz? O que que você gosta de fazer? O que que você faz de melhor? Então, gente, fica a dica também, quem está aqui assistindo essa live ou vai nos assistir, se você está com algum probleminha pedagógico aí na sua casa, não é? Tá assim, sabe, saindo fumaça da sua cabeça, porque você tem que ficar home office, porque você não tem tempo, porque você não sabe muitas vezes explicar algumas coisas para as crianças, ou até mesmo famílias
que estão aí, não é, nessa caminhada de homeschool, a Flora, ela tem essa consultoria. Então, ela é uma pessoa muito competente, e aí entra o que eu falei no começo da live. Então, a Flora, ela faz parte da nossa rede de apoio. Muitas das famílias que às vezes, não é, estão aí fazendo o programa com a gente, tem alguma questão pedagógica específica, o que que eu faço? Oi, Flora, tudo bem? Olha, estou enviando para você uma nova família. Olha, Flora, indiquei você para uma mãe. E aí, já ouvi assim das mães, manda mensagem para mim. Valéria, a Flora é maravilhosa. Eu sei, eu sei. Por isso que eu indiquei. Então, Ai, Flora, muito obrigada por essa live maravilhosa, né? O nosso tempo já esgotou, mas eu quero que você, por favor, deixe um último recado sobre essa questão de empreendedorismo infantil para as famílias que estão aqui com a gente. então, né? Famílias, a Valéria, ela é muito abençoada, o ministério é uma bênção. A Valéria, na primeira reunião que eu tive com ela, eu estava muito preocupada, muito nervosa, e ela disse, Fora, você tem potencial para ajudar outras famílias. Então, ela acredita muito nas famílias. Então, eu acho assim, busquem ajuda, tá? Por mais que vocês orem, busquem a Deus, leiam a Bíblia, o Espírito de Profecia, tudo. Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, tá? E o trabalho com a Valéria foi assim fundamental para me trazer essa segurança. E assim, a gente tem que, como família, fazer tudo o que está ao nosso alcance, tudo que está ao nosso alcance, para que os nossos filhos estejam mais perto de Deus, porque o resto Deus vai fazer. Não há por que temer. A gente não precisa se preocupar. Eu gosto muito da história de Paulo, no final lá do livro de Romanos, fala que Paulo ficou preso em Roma por 2 anos. Ele alugou uma casa e ele pregou o evangelho sem impedimento. Então, por mais que o mundo está difícil, está virado e vai ficar um pouquinho pior, a gente tem que ter certeza que Deus vai operar e vai fazer através da nossa família. A gente só precisa confiar e fazer toda a nossa parte, né? E o resto, o impossível é com ele. A gente faz o possível, né? Uhum. Uau, que mensagem maravilhosa. Que lembrança essa de Paulo, hein? Olha, gente, a Flora fez desfecho assim com chave de ouro aqui dessa live. Paulo preso, né? Alugou uma casa. Paulo é cara empreendedor, empreendedor. Alugou uma casa e continuou o trabalho dele, né, Flora? Sim. Continuou. Que Deus realmente possa continuar abençoando sua família maravilhosa, inspiradora, que inspirou aí a nossa semana e vai continuar inspirando a semana de muitas outras famílias, porque fica gravado isso aqui e a gente e não tem limite, não é? A gente não sabe onde vai parar. Se vai lá para a Suíça, se vai para o Panamá, né, Fora? Verdade. Muito obrigada. Verdade. Muito Eu que obrigada agradeço, mesmo. galera. Agradeço. Você é muito especial. O Benício é um lindo. Um abraço também aí no Wellington. Que Deus possa continuar abençoando vocês, tá bom? E, Obrigada, obrigada mesmo. e para as famílias, gente, fica aqui o recado. Comprem a camiseta do Benício, tá bom? Se precisar de alguma, olha aí afora, hein, ó, empreendedora. Se precisar de ajuda pedagógica, está aqui a Flora como uma consultora pedagógica maravilhosa, ó, Flora total, não é? E se precisar, não é? Fazer uma reforma na sua família, uma reforma realmente onde pode ser a virada, pode ser o 180 do seu lar. Então, procura a gente para começar essa reforma familiar usando a metodologia 3-2-1, organizando o seu lar para você falar o seguinte: aqui dentro da minha casa nós serviremos ao Senhor, tá bom? Gente, uma boa semana para vocês. Que Deus possa abençoá-los. Flora, despede a gente com uma oração, então, por favor, para a gente encerrar essa Oremos, live. Pode então. ser? Tá bom, tá bom. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo tanto que fazes por nós, em nós, através de nós, Senhor. Abençoe cada família. Abençoe esse ministério maravilhoso da Valéria e do Paulo.
e nos use, Pai, poderosamente para anunciar o Evangelho até que o Senhor venha e nos leve deste mundo. Muito obrigada por suas bênçãos. Dá-nos uma boa semana. Por Jesus. Amém. Amém. Ó, um beijo para vocês. Tchau. Boa semana. Tchau, pessoal.